Meu nome é Arthur. Eu sou o Ítalo. E eu sou o Carlos. Então, eu já fui pro Rio de Janeiro uma vez, mas mesmo assim ainda tava muito animado. Porque, tipo, eu sou desse jeito, eu sou pessoa animada. Então eu fiz minha mala do maior tamanho possível, que é sempre bom estar preparado e sempre levar tudo. Me muni com salgadinhos e bolachas do R$1, e aí começa a história. Bom, quanto às minhas expectativas, elas não eram das melhores, porque, tipo, eu já havia ido pro Rio de Janeiro 2 vezes do ano passado, entendeu? E eu tava meio inseguro para com essa viagem, porque eu achei que seria uma coisa chata, não em relação porque eu ia estar viajando com meus melhores amigos, mas também por conta de uns assuntos pessoais aí, então eu achei que essa viagem seria muito perdida, muito ruim. Mas acabou que eu paguei o pato, porque foi absolutamente o contrário. Desde o início, eu tinha muitas expectativas pela viagem. Era a primeira vez que eu estava viajando para o Rio de Janeiro. E... enfim, eu esperava encontrar lá o que todo mundo disse do Rio de Janeiro. Bom, a partir desse momento, estávamos os três juntos. Entramos no ônibus, depois de uma pequena confusão para saber qual ônibus era o certo, qual era o errado. Essas coisas, pegamos o fundo, porque afinal tínhamos levado instrumentos. E para nossa alegria e desespero das pessoas que querem dormir, íamos fazer muito barulho. Como sempre, o fundo do ônibus foi animado. Fomos cantando, zoando, conversando muito. Entre músicas e trancar os colegas um tempinho no banheiro, eles chegaram até a dormir. Chegamos à primeira parada. Como já saímos tarde do Sertãozinho, já era bem tarde. Era uma alta hora da madrugada. Hora perfeita a dormir. O Arthur já tinha dormido há um tempo. Mas sabe, sempre tem aquela pessoa que não sabe a hora de parar. Geralmente sou eu, mas dessa vez não. Era o Havaiano. Ele pegou o pandeiro e ficou... Ele pegou o pandeiro e ficou... Tá. 1 hora tocando o pandeiro sem parar. Até as pessoas do fundo, que são animados, estavam achando chato. São baderneiras. Até que tomamos o pandeiro dele, preparei e fomos dormir. Preparei minha cama nos pés do banco, eu e o Arthur. Estamos no chão do ônibus. Deveras não pode fazer isso, né, filho? Então, isso é experiência de viagem. Depois de muitas viagens a gente descobriu o que é bom. E dormimos, Carlos dormiu no banco. Tava dormindo dentro do banheiro, dormi no banco não dá nada. Banheiro. Ao acordar, já estava claro, e eu ouvia levemente um som harmônico. Levantei para ver o que era, afinal eu estava no chão. Era o Obama tocando violão. Não fiquei nem bravo por ter pegado o violão assim do nada. E como um efeito dominó, foram levantando um após o outro. E regidos pela calmaria do violão, fomos levantando um. Nossa, parece um poeta. Você acha que não vai ter uma parte cult no nosso trabalho? Continuando. O som tranquilo combinava muito com a paisagem. Alguns planastos vastos, verdes, e conforme as pessoas iam acordando, fomos chegando à serra. Mas como já é de costume, tranquilidade e tríplice irmandade, apesar de rimarem, não combinam nem um pouco. Carlos pegou o violão. Então, após o corte para risada do Arthur, Carlos pegou o violão e começamos as músicas animadas. Bom, existem alguns que dizem que eram músicas de sofrência, mas eram animadas. Pra mim era de sofrência. Lívia dizia que era de sofrência. Mas continuando, na serra, mesmo a gente tocando músicas muito animadas, aquela paisagem de bosques e buracos e montanhas, a gente tocou umas músicas mais cultas pra combinar. Afinal, a gente tava indo pro Rio e eu não gosto de desânimos. Tocamos várias músicas, com direito até a participação da querida professora Lívia, que cantou algumas músicas com a gente. Ela cantou mesmo? Foi Legião, acho que ela cantou Raimundo. Foi a mulher lá que canta lá o Segundo Sol, Cássia Eller. Essas músicas antigas. Músicas não legais. que ela seja antiga, mas ela cantou essas músicas mais... Tá, você explica. Mais cult. Continuando. Aí vem a parte que, como a viagem foi uma viagem muito proveitosa, que o nosso querido amigo perguntou se a gente tava no Cerrado. Quem foi? O Havaiano. Foi. Safado.
Então, continuando, aí eu acho que ele nunca na vida dele vai esquecer que a gente estava em Mares de Morros, porque todo o ônibus riu. Mas continuando. Eu também não sabia. Sabia sim! Só sabia porque o tronco Sabia falou. sim. Não, presta atenção na aula de geografia. Continuando. E assim fomos até nos deparar com uma imensidão de água. Todos ficaram parados e olharam pela janela, até a música parou. Enfim, chegávamos à cidade do Rio. Vários trânsitos e, ao ver a um lado prédios, ao outro pichações, ao meu ver eu não estava muito surpreso, pois como eu falei, eu já havia ido pro Rio e eu já havia visto tamanha desigualdade, como desde prédios gigantescos e tecnológicos a pessoas morando com porcos. Sim, realmente dá pra ver pessoas morando com porcos. Não ficou tão evidente essa desigualdade, tipo, dava pra ver, mas não chegamos a ver pessoas morando com porcos no trajeto que fizemos. Mas vemos várias pichações, vários prédios também. Enfim, chegamos ao hostel, dando aquela olhada pela janela já para averiguar o terreno, para caçar algum barzinho para comer uma porção à noite ou beber um refrigerante. Chegamos ao hostel. Juntamos todo mundo, uma pequena plenária para discutir onde seriam os quartos e tal. Chegamos ao nosso quarto. Fiquei... Onde é que era o quarto, Para informar, então. Chegamos ao nosso quarto. Fiquei espantado com o número de tomadas. Tinha até uma luminária para ler à noite. Best quarto. Eu fui estratégico. Eu fui um rato, segundo eles. Eu fui estratégico quanto ao lugar da minha cama. A minha cama era num lugar... Aí eu acabei mudando depois a cama. Porque eu sou um rato. Ok. Eu vou falar que essa parte foi específica, mas... Continuando. Várias tomadas e tal. Se ajeitamos, eis que ouço a melhor notícia. Vamos para a praia? Vamos! Arrumamos as coisas, pegamos o ônibus e fomos para a praia. Os três juntos. Chegamos na praia, para a decepção de todo mundo, o mar estava de ressaca. Quem deixou de beber no dia anterior? Não podia nadar. A gente não sabia, a gente entrou na água, veio um segurança e deu 2 apitadas. Famoso salva-vidas. Salva-vidas. Segurança de praia eu nunca vi. E apitou pra gente sair. Aí ficou eu e o Carlos, principalmente o Carlos, que nunca tinha ido no Rio de Janeiro, olhando pro mar com cara de bosta. Eis que o Arthur some. A gente vê uma criança brincando lá longe. Ele dá um rolê trabalhando. Acha que é o Arthur brincando. E a gente achou que ele tava lá. Achamos que ele ia morrer afogado, se preocupamos com ele. Fomos, procuramos, rodamos. Perdi metade do meu dia procurando o Arthur. Ah, vai se fuder. Eis o que acontece, acho o Arthur. Ele estava fazendo vários nada. Eu e o Carlos ficamos bravos, pegamos as coisas e fomos embora. Pegamos as minhas coisas. A gente foi fazer o quê? Já que o mar não tava bom, resolvemos dar um rolê pelo calçadão. O que não foi uma coisa ruim, porque eu já tinha ido para o Rio, mas a gente pôde ver pelo mar estar ruim, a gente pôde ver por outros ângulos os prédios do calçadão. Podemos reparar melhor. Entre encontrar cariocas e encontrar alguns gringos também. Enquanto isso eu tava na beira da praia fazendo nada, porque sumiram com a minha bolsa e meus documentos. Compramos lembrancinhas. Então essa parte do relato só tem 2 pessoas, não tem 3, porque as 2 pessoas são umas irresponsáveis. Deixou o dia inteiro sem documentos, sem dinheiro, sem nada. Tá. E o Oscar de melhor drama do relato vai para Arthur. Continuando. Compramos lembrancinhas. E voltamos ao lugar onde estávamos. Chegamos lá e encontramos o Arthur e o Luiz. Os dois morrendo de fome. Porque bravos, porque tinham deixado suas coisas jogadas. E a gente gentilmente pegou pra ninguém roubar. Você pegou minhas coisas de produção. Tava na minha mochila. Aí o Arthur fez uma cara de bosta, mas continuou. Luiz pegou a mochila dele e saiu bravo com todo mundo. Eis que começa a treta com o Luiz. Beleza, briguinhas à parte do Luiz e do Arthur, os dramáticos. Deu a hora que tava marcado pra ir embora. Fomos nós 3 mais o bonde.
jogar vôlei na frente do Copacabana Palace. Coisa de pobre. Coisa de pobre. Porque tem a quadra lá dentro. Novamente eu não tava junto. Foi aí então que o Nixon e o Rafael, nossos inteligentíssimos amigos, conseguiram numa dividida de bola rasgar um a cara do outro e sangrar muito. E assim foi a nossa ida na praia. Fomos todos para o ônibus, onde a maioria das pessoas dormiram porque estávamos todos cansados, até chegarmos no hostel, onde que a gente tinha que decidir onde iríamos jantar. Então decidimos ir jantar. Patrícia nos deu uma ideia de uma pizzaria logo ali. Não sabia que ela era mineira. Descemos 15 quarteirões pra até achar no mercado. Mais 5. Aí chegamos onde tinha pizzaria. Pelo visto estava muito bom, porque uns amigos nossos comeram lá e falaram que estava realmente muito bom. Mas só que resolvemos comer no KFC, porque a gente ama fast food e só tem KFC no Rio, então já vamos aproveitar. E foi um dos momentos mais inesquecíveis da viagem. Aconteceu uma coisa, no mínimo, engraçada. Estávamos nós, eu, Ítalo, alguns meninos, comendo quando um morador de rua, pela feição um pouco alterado, devido a alguma droga, algum tipo de bebida, entrou no restaurante e me pediu dinheiro que precisava comprar comida. Eu prontamente dei alguns trocados que eu tinha e ele saiu. Depois de alguns minutos, outro morador de rua veio até mim diretamente e me pediu um pedaço do meu lanche. Eu não dei um pedaço do lanche, acabei dando um frango que eu tinha comprado e ele saiu. Depois de 5 minutos de novo, uma moradora de rua dessa vez veio até mim diretamente e me pediu mais dinheiro. Daí eu já não tinha mais troco e os meus amigos deram alguns pedaços para ela do que eles tinham pedido e ela levou para comer. O que eu achei bem assim assustador é como que na televisão a gente sempre vê falando: o Rio de Janeiro é lindo, Rio de Janeiro isso, Rio de Janeiro aquilo, é a cidade das Olimpíadas, mas a gente é frequente longe da orla, você vê muitos moradores de rua pedindo esmola, comida. E se a gente prestar atenção na frequência que fala na TV que Rio de Janeiro é lindo e a frequência que fala dos problemas sociais do Rio de Janeiro, tal como esse dos moradores de rua, é totalmente desigual. Então, isso acaba mostrando um pouco que o Rio de Janeiro não é essa cidade maravilhosa que pintam. Chegamos e fizemos uma reunião para decidir quem ia para onde, pois os passeios tinham ocorrido uma leve mudança. Me senti a pessoa mais sortuda do mundo, pois fui o primeiro a ser escolhido. Que bom que o nome do Arthur começa com A. E Como assim? a gente foi o primeiro a ser escolhido. Demos uma passada no barzinho, onde por coincidência havia muita gente, foi um passeio legal. Voltamos, dormimos e chegou outro dia. Acordamos
Um ótimo café da manhã, diga-se de passagem. Ovo mexido, adoro ovo. Adoro ovo. E fomos para o Cristo. Já na estação, tá sem pilha. Já na estação do Cristo, para o meu espanto, tinha um alemão falando, que eu achei muito legal, e a estátua se mexia. Você punha R$1 no chapéu dela, você punha um dinheiro no chapéu dela, e ela se mexia. Eis que o Carlos, com seu espírito de aprendiz do Senai, falou para a estátua: me ensina a fazer uma flor. E aprendeu a fazer uma flor com a estátua. Vamos subir no bondinho. Bom, chegou a hora da gente embarcar no bondinho, pra gente ir pro poderoso Cristo Redentor. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo, que além de... Continua. Além de não parecer muito seguro, aquele bondinho, ele anda muito inclinado. Uau, né? Imagina se ele subisse horizontalmente, né? Que louco. Muito inclinado. Porém, durante a subida, a vista era muito linda. Fiquei com medo de pular um macaco lá no meio daquelas árvores dentro do bondinho. Essa é a coisa mais legal. É um lugar com muito verde, muitas árvores. Chegamos lá em cima. A vista era tão bonita que a gente começou a tirar foto no meio da escada. Aí a gente descobriu que se a gente subisse mais um pouquinho tinha uma sacada pra tirar foto. A gente gravou aquele vídeo lá do Rock Balboa também, do Obama. Mas deixa pro relato do Obama mostrar isso, se ele for mostrar isso. Então, continuando, subimos as diversas escadas e chegamos lá em cima. A princípio eu pensei, que bobeira tirar uma foto lá embaixo e colocar você no Cristo por computador. Aí que eu vi a verdadeira vantagem. Não tem um formigueiro em volta de você. Tinha 2005 pessoas em cima do Cristo, quase subindo em cima dele. E o legal é que tinha pessoas de vários países do mundo, falando japonês, coreano, português, espanhol e várias línguas. Várias pessoas de países do mundo, português. E foi então que eu avistei uma guia, porém ela estava falando espanhol. Devido aos meus diversos conhecimentos da minha querida professora Viviane, conseguir entender e me localizar onde era Copacabana, onde era Botafogo. E ficou muito mais do que evidente que os bairros perto da praia só tinham prédios, e os bairros mais para o interior tinham várias favelas e conjuntos habitacionais. Mas como eu já havia visto muito a desigualdade do Cristo, já não era uma coisa tão marcante. Acabou o rolê no Cristo, a gente montou na van, previamente... Fala que a gente passou pela favela lá onde tinha umas ruas em 90 graus.
Não, acho que não era favela. Não, era uma comunidade, mas não chegava a ser a favela. Sei lá o que era aquilo. A gente subiu na van e foi em direção à Ilha Fiscal. A Ilha Fiscal, exatamente. A gente teve que comprar os bilhetinhos lá no... Primeiro que a van parou alguns quilômetros da onde devia. A gente teve que fazer uma longa caminhada com o professor Tronto. Mas isso foi bom, porque a gente, como ali era mais ou menos um bairro nobre, deu pra ver várias construções interessantes, como igrejas e museus. Tipo, se fosse bairro de pobre não ia ter construção interessante. Museus, enfim. Aí compramos nossos tickets de barco. No Museu da Marinha, onde tinha um museu. Tinha uma mina lá também. Tinha uma mina lá. Uma mina embaixo do chão, aquelas minas que explodem. Bumbum granada. Aí fomos em direção a embarcar no glorioso barco. Vamos pegar o barco. Entramos no território da Marinha. Vimos de vários tipos diferentes de barcos, desde pequenos a grandes, até a jet skis e motos d'água. Subimos no barco. Pra minha não alegria, pra minha tristeza. Não, detalhe. Eu tirei uma foto estilo Titanic. Lá a gente pôde comprovar que as lanchas são como os carros. As motos são como jet skis e os pedestres são como os banhistas. Só que não podia tomar banho, porque a Bahia era muito suja. Poluição no Rio de Janeiro. Então, continuando. Pegamos o barco. Era um barco até que simples, porém gigantesco. Perto dos outros era minúsculo, mas era muito grande porque eu nunca tinha visto um barco. E fomos em direção à ilha. Chegamos à Ilha Fiscal e encontramos nossa querida guia Rosa Maria, uma pessoa maravilhosa. Entramos aonde foi o baile, o último baile. Com Dom Pedro II e a Princesa Isabel. Havia um quadro muito interessante nesse... existia um quadro muito interessante que representava o baile e nas nuvens os revolucionários. Eu achei uma ideia do caralho. Os republicanos eram revolucionários. Na volta já era um pouco tarde e o pôr do sol se sobrepunha à ponte Rio-Niterói. Era uma coisa muito bonita, ainda mais os aviões pousando ali no aeroporto próximo. Indo embora, passamos por uma praça onde tinham várias esculturas, como por exemplo um skate gigante e algumas pichações. Resolvemos ir ao Centro Cultural Banco do Brasil, onde eu vi uma das exposições mais malucas da minha vida. Eram pessoas que pareciam animais e coisas geneticamente modificadas. Uma coisa muito estranha. De acordo com a exposição, a artista se inspirou nas mudanças tecnológicas da biotecnologia e da clonagem para supor que daqui a alguns anos nossas máquinas e instrumentos vão ganhar inteligência. E conforme vão ganhando isso, elas vão ganhar emoções e vidas. E a partir do momento, como essas máquinas são muito mais duráveis que nós, vamos acabar ficando ultrapassados. Patrícia Pitinini chama. Artista? Achei muito interessante. E a questão do nosso presente com essas criaturas que parecem ancestrais e parecem sucessores, uma coisa muito estranha, dá um contraste muito legal. Ela usa principalmente da inocência das crianças para chocar, porque uma criança não entende o que é certo e errado. Ela simplesmente vai ver a pessoa, o animal, o ser humano semelhante a ela, e não vai ver maldade. Como, por exemplo, usa também de um vídeo onde pais têm filhos estranhos e isso é considerado uma coisa normal. Eles agem super normais e isso choca a população. Já no próximo dia, íamos à Quinta da Boa Vista. Pegamos o metrô, legal, e fomos à Quinta da Boa Vista. Como é num lugar muito grande e muitas coisas para se fazer, a gente ficou meio livre e se dispersou do grupo. Andamos de pedalinho, aproveitamos para tirar um leve cochilo. A gente apostou corrida no pedalinho. Eu fiquei com o Luiz e os dois ficaram juntos. Aproveitamos para dar uma cochilada no pedalinho e fomos ao Museu Nacional do Rio de Janeiro,
onde estava tendo uma exposição sobre dinossauros. Muito legal. Saindo do museu já estava tarde, então já era hora do almoço. Fomos em direção a alguma lanchonete ou pizzaria, no caso. Passamos pelo Museu Militar. Nossa vontade já era grande de passar pelo museu. A do Luiz, então, quase que ele abriu as pernas. Mas continuando, não deu tempo de passar, infelizmente. Infelizmente não deu tempo de passar. Almoçamos, pegamos o metrô e fomos em direção ao Museu da Manhã. Chegamos ao Museu da Manhã. A fila estava gigantesca. Infelizmente não deu para entrar no museu. Mas só de olhar para ele, ele era bonito, porque ele tinha uma arquitetura futurística. Esse é meu relato sobre o museu, não deu para entrar. Voltamos ao hostel, onde todos nós estávamos exaustos. Inclusive, teve amigo nosso aí que até desmaiou, né? E a gente fez uma pequena zoeira com o batom da Dani e tal. Bom, logo após esse pequeno cochilo, eu saí pra jantar fora, comi yakisoba com o pessoal, e Carlos e Ítalo comeram no hostel. Jantaram salgadinhos que eles tinham lá. E logo após isso, juntamos um pessoal e fomos a um barzinho tomar Danone. Tomar Danone. Sorvete. O Tronto falou que é sorvete. E colou geral em peso no barzinho, né? Quem que tava no barzinho? Tava nós, o bonde do Fundão, o bonde da Dani, o bonde da Gabi. Tava geral. Afinal era o último dia. Era o último dia, a gente queria aproveitar tomando muito sorvete. Né não? Logo após o rolê no barzinho, na sorveteria, voltamos ao hostel e dormimos. Acordamos com aquela sensação chata que sempre rola no último dia de todas as viagens. Era dia de ir embora. Levantamos todos nós, pelo menos a Tríplice Irmandade, muito animados, pois a noite anterior tinha sido muito boa. No rosto de todos os alunos estava estampada a expressão de tristeza por ser o último dia e termos que ir embora. Descemos todos prontos, no meio de uma bagunça de todo mundo arrumando as malas. Aliás, alguns já mais prevenidos arrumaram no dia anterior. Como não íamos almoçar, a maioria dos alunos resolveram tomar o lanche na padaria do hostel. Na padaria perto do hostel, aliás. Acabamos o lanche e já entramos no ônibus. A gente estava partindo para o último dia. Mas não o menos legal do nosso passeio, o Pão de Açúcar. Conforme o ônibus ia cortando as ruas da cidade do Rio de Janeiro, eu procurava me atentar o máximo possível para os detalhes da cidade, que mostram um paraíso pela TV, mas que de perto só nos passa uma tristeza de quem vive longe dessa riqueza. Chegamos aos pés do Pão de Açúcar. Como sempre, os professores nos deram instruções de como deveríamos proceder naquele lugar, desde a compra dos ingressos até o ponto e o horário de encontro. O lugar era lindo, e logo no começo já dava para notar o quão gigante era aquele morro. Compramos o ingresso, e eu fui comprar presentes para minha família. Confesso que tive trabalho para escolher, era uma coisa mais bonita do que a outra. Procurei lembrar dos gostos de cada um para escolher. Fazendo isso não foi tão difícil, porque a saudade já estava aparecendo e lembrar do jeito de cada um não era difícil. Por demorar um pouco, acabei ficando para trás, e o resto da Tríplice Irmandade teve que me esperar, pois eles não vivem sem mim, claro. Chegou a hora, estava um pouco receoso, aquele bondinho não me passava muita confiança. A ideia de subir no morro por alguns cabos de aço me dava medo, muito medo. Subimos. Aquela paisagem que a cada metro que subíamos parecia a mais linda do mundo. Era de tirar o fôlego. Uma pausa. Era a passagem do Morro da Urca para o Pão de Açúcar. Pegamos outro bondinho e chegamos até o pico. Era lindo. Dava para ver o horizonte, que de tão azul se confundiu com o mar. Ficamos maravilhados. Não dava para sair dali.
Aquela vista era viciante, simplesmente viciante. Mas enfim, a gente tinha que ir embora. Descemos, e a cada metro que íamos descendo, já ficava aquela saudade do Rio de Janeiro. Chegamos até os pés do morro novamente, e depois de alguns minutos, e algumas risadas também, o ônibus chegou, e assim partimos para a nossa cidade. Bom, e aí pessoal, aqui é o Arthur. Aqui é o Ítalo, esse foi o nosso relato de viagem. O Carlos ele não pôde estar presente no momento aqui do agradecimento, mas nós também falamos por ele. A gente quer agradecer principalmente a professora Patrícia, porque ela foi a principal idealizadora desse projeto. A que mais se desdobrou. A que mais se desdobrou para fazer acontecer esse projeto. Antes dele acontecer e também durante a viagem foi a que teve as maiores dores de cabeça, vamos assim dizer. Então, muito obrigado, Patrícia, porque essa foi uma viagem foda. Foi foda, foi inesquecível, foi demais. E agradecer a professora Lívia, o professor Reinaldo, Sorvetão, Sorvete, o Laine, o Matheus, o Renato, todo mundo aí que acompanhou a professora Patrícia para dar aquele apoio. Agradecer todos os presentes, né? Todos os alunos presentes também, que acho que cada um teve a importância na nossa viagem, até aqueles que a gente nem conversou, né? Ajudou no aspecto visual, ajudou a preencher o visual, assim, né? Também na característica de vibe, né? De vibe, várias claro. pessoas unidas dá um sentimento bom. Parece até que a gente se ama. Mas a gente se ama. A gente se ama. As salas brigam, mas elas se amam. Briga nada. Isso é coisa de quarto. Isso é coisa de sala antiga. Agora nós estamos unidos. Enfim, então, acho que basicamente é isso. Esse é o nosso relato. Um beijo. Obrigado aí, geral. Espero que vocês curtam e tenham paciência pra ver os 30 minutos de vídeo. E a fala pausada do cara. Eu peço por favor que vocês tenham paciência, porque nós não tivemos pra fazer a edição dessas falas do Carlos, porque, tipo, acreditem, ele estava lendo um texto, ele conseguiu falar, tipo, pausadamente, com as pausas, tipo, de 30 segundos pra cada estrofe. Vamos parar de criticar o Carlos. Vamos parar de criticar o Carlos. Carlos, a gente te ama. Bom, acho que é isso. Valeu, pessoal. É isso aí. Assinado Tríplice Irmandade, Arthur, Carlos e Ítalo. Por hoje é só, pessoal.